Bem-vindo, Inácio, tudo bem? Opa, boa noite, Miguel, boa noite, Henrique, boa noite, os internautas do Jornal da Fórum. Estava acompanhando aí a serenidade do Paulo, é algo impressionante, né? A tranquilidade do cara que conhece muito geopolítica, economia mundial, né? É muito interessante. Parabéns pela entrevista. Acho que o Paulo realmente é uma contribuição valiosa para esse debate. Tem um breaking news aqui, acabou de sair aqui no South China Morning Post, jornal que só eu e o Henrique lemos. Aqui, acabou de sair aqui. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Tem a ver com o Brasil, com China, tem a ver com o nosso papo, né? Beleza. Ó, lê aí. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Delegação chinesa visita o Brasil para discutir ligação ferroviária ao megaporto peruano. A China construiu o porto de Xangai, no Peru, o maior porto da América Latina, vai ser muito importante para toda a América do Sul. E agora a China está discutindo aí a construção ferroviária. É coisa que eu já imaginava que isso fosse acontecer, porque eles estavam falando em levar de caminhão para lá. Era o papo da Simone Tebet, fazer uma nova estrada. Mas não tem sentido, né? Você faz um megaporto no Peru e de caminhão até lá. Tudo bem que eles iam usar também os rios. Mas esse tipo de coisa, que é para levar soja, minério de ferro, soja lá para aquele porto, tem que usar trem. Vão fazer o trem, né? Tem um perigo aí é o perigo que o Paulo falou, né? De a gente virar um grande fazendão da China, né? Exportando soja para a China, agora sim, né? Que eles não vão mais comprar soja dos Estados Unidos, se deixar, entendeu? E é muito dinheiro, né? Porque a quantidade de soja é colossal. Só que a gente tem que, por exemplo, o Paulo falou, Inácio, tem que tomar cuidado, evidentemente, porque a China vai precisar de novos mercados, já que não tem mais os Estados Unidos, para o Brasil não ser a desova de todos os produtos manufaturados chineses. Só que tem o outro lado, que eu queria ter mais tempo para conversar com o Paulo, que é o seguinte, que se você organizar bem, você traz os insumos industriais mais baratos para você fazer as fábricas aqui, porque o pessoal esquece, por isso que o Trump é tão imbecil, que uma indústria hoje não é autônoma, você tem que importar insumos industriais. Né? No caso, inclusive, a China pode exportar robôs industriais, insumos mais baratos. Mas se você organizar, tiver uma política industrial, você usa essa redução dos custos para montar as fábricas aqui, comprando esses insumos mais baratos, para você reexportar, né? E para vender aqui também, no Brasil. Né? Mas como é que você está vendo essa história toda, essa loucura toda do Trump? É interessante essa questão que você fala, porque nós temos aqui o exemplo da fábrica da BYD em Camaçari, né? Eles vão importar, né, insumos e peças e tal, e construir os automóveis no Brasil, né? Então, quer dizer, o Brasil também passa a ser também... Isso contribui, inclusive, para a retomada da indústria no Brasil, né? Isso é um aspecto importante. Eu tenho, assim, né, sem querer me comparar, digamos assim, mas eu tenho uma opinião muito semelhante à do Paulo Nogueira Batista, né? Que é exatamente esse desarranjo internacional, né? Não é algo, digamos assim, desprezível, né? É a maior potência militar, econômica do mundo, né? Dirigida por um sujeito que não tem estabilidade, né? É uma pessoa instável, né? Há pouco vocês comentavam aí sobre o secretário de Defesa, né? Quer dizer, é um sujeito, é como você nomear, sei lá, talvez o Datena tenha mais capacidade de ser secretário de Estado do que ele. Botar o Celso Portiolli para ser ministro da Defesa. Por aí, Henrique, por aí. Né? Então, assim, é muito grave, né? Porque você tem ali uma pessoa com pouco equilíbrio dirigindo, né? Com a mão pertinho do piloto vermelho, como se diz, né? Do botão vermelho. Né? Então, é muito perigoso. Né? Agora,
Costuma-se dizer que nas crises os chineses têm essa expressão, inclusive, né? Que crise é risco e oportunidade. Então, também é uma oportunidade do mundo se rearrumar, né? Se rearrumar. E acho que o Brasil precisa definir o que quer, né? O que o Brasil quer nessa situação? Qual é o propósito do Brasil, tendo em vista o seu interesse? Isso é o mais importante. O seu interesse, o interesse do povo brasileiro, né? Hoje, dia 16 de abril, eu entrevistei o Gilmar Mauro, diretor, coordenador do MST, um dos coordenadores nacionais do MST. E ele falava algo assim, né? Não exatamente em relação a essa crise, a gente não chegou a conversar sobre isso, mas ele dizia algo assim: como é que o Brasil vai se posicionar, né, para ter um projeto nacional? Como é que a nova configuração mundial vai favorecer, né, a constituição de um projeto? No caso que o Gilmar falava, era a questão, por exemplo, dos alimentos, né? E ele citava, inclusive, uma parceria com a China, né? O Brasil pode, com a China, construir, né, um parque, né, industrial voltado para o desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento da agricultura, agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos no Brasil. Então, eu penso que, do ponto de vista do Brasil, é isso. Do ponto de vista do mundo, né, eu sou muito receoso com essas situações. Né? Por quê? Porque, na verdade, o grande alvo, e aí eu não estou dizendo nenhuma novidade, não estou falando, né, não descobri a pólvora, em que pese a pólvora ter sido descoberta na China, mas é um risco muito grande para o mundo, né? As outras situações em que o capitalismo esteve numa crise, o capitalismo vai se mostrando um sistema cada vez mais incapaz de oferecer soluções para as dificuldades do mundo, né? Tanto do ponto de vista da economia, né, como do ponto de vista político, né, das saídas políticas, das soluções sociais, né? Então, os Estados Unidos, que são a maior expressão desse sistema, né, enfrentam uma crise gravíssima, né, enfrentam uma crise do ponto de vista da sua situação geopolítica no mundo, né, e vive um isolamento, vive uma situação de dificuldade de relações. É isso também que o Paulo dizia. Esse problema dos Estados Unidos não é de hoje. Há um ano, há menos de um ano, as eleições dos Estados Unidos, a Kamala Harris e o Trump disputavam quem era mais contra a China, quem fazia mais discurso contra a China. Aliás, nós chegamos a conversar isso aqui numa outra ocasião, que eu acho que discutindo, inclusive, a campanha eleitoral nos Estados Unidos, né? Então, o problema é esse. Na verdade, os Estados Unidos veem diante de si, né, um dragão, literalmente, né, ameaçando a sua hegemonia. Então, todo o esforço dos Estados Unidos, do Trump, é para conter a China, né, para reduzir, né, a sua perda de influência mundial. Esse é o grande desafio dos Estados Unidos, né, porque estão diante de uma perda de influência mundial, né, ao ponto do radialista lá que exerce a função de secretário de defesa, radialista de defesa, né, Henrique, para ficar mais radialista, com todo respeito aos radialistas, que eu gosto demais, né? O radialista de defesa do Trump, né, ter esse desplante de dizer que aqui a América Latina é um quintal, né? Então, isso só faz aumentar o isolamento dos Estados Unidos, né? Então, eu vejo um cenário de instabilidade muito grande no mundo, né, de risco, porque essas coisas não terminam bem, né, mas também uma oportunidade do mundo se rearrumar, né? A Europa está tomando uma lição, né? Há pouco você comentava isso aqui, Henrique, também. A Europa está tomando uma lição, né? E é isso que o Paulo diz, gente. O Paulo diz: ninguém pode atrelar o seu desenvolvimento a ninguém, a nenhuma potência, seja ela China, Estados Unidos, Europa.
você precisa construir um projeto próprio. É claro que esse projeto próprio ele dialoga, né, com as relações. Você não está isolado no mundo, mas você não pode criar o seu projeto atrelado a outro. Então, eu vejo esse é um cenário, digamos assim, ainda em evolução, né? Ainda em mutação. Henrique, Inácio, deixa eu trazer aqui umas breaking news também, que eu estou vendo aqui. Miguel, o rei da break news, rapaz. Gosto. Não, tem essa notícia aqui, por exemplo, saiu agora na Mônica Bergamo, que é interessante, tem a ver com o que a gente está falando, né? Claro. A China já está se movimentando. Coloque aí na tela, Gui, que a China... Vocês sabiam que a China comprou, já tem anos, ela comprou o 99, Sim. que é o serviço que faz concorrência ao Uber. Né? Tanto que, inclusive, muita gente notou que melhorou o 99, que o 99 era uma porcaria, melhorou um pouco, foi que os chineses compraram, investiram, mas agora eles estão comprando, eles estão lançando o 99 Food para competir com o iFood. Né? Isso aqui não é merchandising, não, mas é porque tem a ver com essa reorganização política já, que a China tem esse capital excedente no mundo e ela está entrando no mundo. Né? Dentro da China tem os aplicativos muito fortes, esses aplicativos pertencem a grupos empresariais, conglomerados muito, muito fortes. Então, eles estão falando em investir um bi no Brasil, mas um bi é troco para eles, né? Se o mercado brasileiro realmente for, se eles se interessarem, eles podem entrar de fato competindo. Vai ser interessante para os brasileiros, porque vai ter mais serviços, vão competir, Permita-me dizer, tem uma coisa curiosa nisso, é o seguinte, o iFood ficou praticamente com monopólio no Brasil, porque há um tempo atrás a Glovo foi embora, aquela amarelinha e verde, aqui em Portugal tem a Glovo ainda. A Glovo foi embora e o Uber Eats suspendeu a entrega. Então, assim, ficou só o iFood. E, curiosamente, as taxas, claro, os trabalhadores têm que receber, óbvio, ninguém aqui está criticando. Mas, assim, as taxas, depois, quando o iFood toma para si esse monopólio, você percebe que as taxas ficaram muito mais altas, muito mais elevadas. Então, assim, eles estão sem concorrência. Com essa entrada dos chineses com a 99 Food, aí vai ser uma trombada, hein? Bem lembrado. Esperemos também que melhore para os entregadores, né? Porque você tem a concorrência que melhora o preço para o cliente e melhora o preço de pagamento do entregador. Não só o pagamento, né, que é o mais importante, mas também, eventualmente, condições de trabalho melhores, que na China o entregador de aplicativo na China ganha bem mais do que no Brasil. Isso que é uma coisa cruel. Isso é um desafio. Tanto que esse break, né, que eles fizeram recentemente, os entregadores por aplicativo fizeram um break recentemente, que ele destacava exatamente isso. Quer dizer, na verdade, o break deles no Brasil é contra o iFood, praticamente contra o iFood, né, que tem esse monopólio. E eles lutam muito para que isso eles tenham o valor da entrega, o valor mínimo da entrega, a distância, né? Então, é muito importante. É um acontecimento importante. Acho que, se eu não me engano, o nome da empresa que comprou a 99 é Didi. DI. É algo assim. O Uber, né? O Uber chinês. É o Uber chinês, né? É o Uber chinês. Na verdade, é isso. Quer dizer, a China vai... É bom a gente lembrar o seguinte, é uma empresa chinesa, não é o governo chinês, né? É um aspecto importante. É claro que as empresas na China têm um aspecto diferente, mas é uma empresa chinesa que está vindo para o Brasil, num país capitalista, num modelo capitalista e tal, né? É claro que a gente torce para que eles tratem melhor os entregadores, né? Mas o aspecto importante aí, e aí é interessante isso que há pouco o Henrique falava, sobre essa presença de outros, né? O que a gente começa a ver? A gente começa a ver outras marcas no mundo, o cenário vai mudando, né, no mundo. Quer dizer, isso é uma demonstração também de uma perda de influência, né, das empresas norte-americanas. Há pouco mesmo, um amigo meu, um casal de amigo meu foi estudar nos Estados Unidos, né? Em Stanford, né, nos Estados Unidos. E aí
Eles mandaram uma foto ali e tal, não sei o quê, e a foto era, eles estavam num carro japonês, né? Um Mitsubishi, aliás, um Toyota. Quer dizer, com todo o esforço que os Estados Unidos fazem, né, para tentar impor os seus produtos, lá dentro você não consegue ver outros produtos, o que você compra, o que você usa, o serviço e tal, em grande parte são produtos, né, estrangeiros, né? Bom, basta ver um outro aspecto da fragilidade dos Estados Unidos, por exemplo, é essa questão da dívida, né? A chamada dívida pública. O PIB americano é em torno de 30 bilhões, de 30 trilhões, e a dívida externa, aliás, e a dívida pública americana é 29,1 trilhões. Está né? igual a dívida, está igual ao PIB. Está igual ao PIB. E Saiu dos chineses. Boa parte desses papéis estão na mão de investidores chineses. Não, os chineses são o segundo maior detentor. Acho que 16% na mão de estrangeiros. Primeiro é o Japão, que começou a vender, né? Tomaram uma trolitada, começaram a vender. Inclusive, os títulos públicos americanos estão se desvalorizando. É o principal desespero hoje com o tarifaço do Trump, né? Porque aí não é brincadeira. Essa dívida. Os Estados Unidos está gastando por ano $1 trilhão só de juros. Não é nem para pagar dívida, só para movimentar. Rolar a dívida. O que eles faziam, né? O que eles faziam. O que eles faziam com a gente, eles estão sofrendo o que a gente sofre até hoje, na realidade. Né? Sofre eles até hoje. Sofrendo agora o que a gente sofre até hoje. Né? Eles estão gastando mais com o juro da dívida do que com a defesa, do que com 80 bases no mundo. 80 bases não, são 800. 800. Né? 800 bases do mundo inteiro. Aí é isso aí. Agora, vamos terminar a live. Tem outra break news aqui para a gente, mas é um giro aqui total de assunto, mas a gente não queria terminar a live sem falar disso, porque mexe com uma questão nacional importante e até mexe com uma questão geopolítica também, que é o fato do Conselho Nacional de Justiça ele ter afastado a Gabriela Hart e alguns desembargadores do TRF4, né? O pessoal lá que deu um golpe jurídico, né? Aquilo foi também um golpe contra o Lula e contra o Brasil. Então, o mundo está girando, né? O planeta continua girando, a história não está parando não, hein, Inácio? As coisas estão acontecendo. Demora, a justiça tarda, mas não falha. Eu acompanhei boa parte hoje do Jornal da Fórum, né? E quando eu comecei a acompanhar, vocês estavam falando justamente, você, Miguel, inclusive, estava destacando isso, quer dizer, hoje o Brasil tem, no Poder Judiciário, um suporte importante, né? Um suporte importante na defesa da democracia. E pelas mãos de quem? Né? Como destacava também o Henrique, né? Do Xandão, né? Quer dizer, que é um personagem polêmico, controverso ali numa certa época, para o início da carreira dele, a trajetória dele ali. Eu morava em São Paulo, inclusive, na época ele era secretário de segurança do Alckmin. Sabe o que eu gosto de lembrar dele, Inácio? Eu gosto de lembrar dele, eu comento sempre isso na redação com o Marcelo Heiler. Eu lembro quando ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Temer, que ele botou um macacão da PF, pegou um facão e saiu cortando os pés de maconha no Mato Grosso. Acho que era. Exato. Não, eu morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Henrique, mas aí, desculpe interromper, mas aí eu sou obrigado a lembrar do meme que fizeram. Quando teve a discussão para liberar a maconha, o Xandão foi um dos mais enfáticos para liberar. Liberou geral, o Xandão. Liberar até 200 gramas, não foi uma coisa assim? Claro. Aí o pessoal fez um meme que era aquela cena em vídeo, mas ao contrário. Ao contrário, plantando as plantas. Plantando. Pois é. Eu recebi um meme também dele que, em vez daquela cabeça lustrosa, bonita, ele estava com o cabelo do Marcelo D2. Pois é, mas então, veja a importância disso. Né? Quer dizer, a Lava Jato, e aí eu estou aqui com duas pessoas que conhecem profundamente esse tema. A Lava Jato, né, foi um desastre para o Brasil, um desastre completo. Né? Eu vou dar só um dado aqui. Hoje, nessa conversa que eu tive com o Gilmar Mauro, ele destacava o seguinte:
cada 1%, né, do juro da dívida no Brasil, da taxa Selic, é mais de 40 bilhões, né, de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Então, as últimas reuniões do Copom, o Brasil torrou aí, né, cerca de 100 bilhões. Ora, a Lava Jato deu um prejuízo para o Brasil em termos de... Vocês imaginem esses 100 bilhões investidos no Brasil. Vocês imaginem o que o Brasil perdeu com a Lava Jato, com a destruição praticamente do Fundo Social do Pré-Sal, com o enfraquecimento da Petrobras. Então, na verdade, essa decisão do CNJ é uma decisão que a gente precisa discutir também desse ponto de vista, do malefício que foi a Lava Jato para o Brasil. Então, esses juízes, né, que estão sendo punidos, juízes desembargadores, esses desembargadores de tribunal da 4ª região do Rio Grande do Sul, entendeu? Armaram contra o Brasil. Então, essa turma, né, deveria ser processada no Brasil por crime de lesa pátria. Porque isso é uma verdadeira agressão aos interesses do país. Então, eu fico muito feliz, né? Entendeu? Essa Elizabeth Hart, ela, além de... Gabriela Hart, né? Essa mulher, ela, além de tudo, é incompetente. Vocês lembram de uma sentença dela que ela copiou? Eu sabia que você ia falar isso. Isso é um absurdo completo. Claro, nós estamos aqui para isso, para lembrar o povo, né? Ela copiou uma sentença. E não trocou nem o nome das testemunhas e dos indiciados. É uma coisa absurda. Você vai fazer, como é que a gente chama? Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, eu fico muito feliz, né, que o CNJ tenha tomado essa decisão, né? Espero que isso tenha consequências. É claro que isso não muda, né, o malefício feito. Né? Não muda o malefício feito. Mas é importante que o Brasil tome consciência disso. E que também essa turma aí, para não passar por aqui sem falar dessa questão, que o judiciário siga, né, sustentando bem essa questão que nós estamos vendo aí do processo contra o Bolsonaro. Né? Quer dizer, na verdade, isso precisa ter consequência, precisa ter resultados. Eu lembro, está acontecendo aqui do lado do Brasil, aqui, na Colômbia, está acontecendo o julgamento do Uribe, do Álvaro Uribe, que é o Bolsonaro da Colômbia. Né? Então, lá o julgamento já está rolando. Entendeu? Então, é bom, né, que o Brasil vá se recuperando do atraso que tem, né, porque eu não sei se a gente consegue mais recuperar o atraso em relação aos militares que cometeram, do golpe militar e tal, que não foram punidos, um bocado desses caras já foram mortos e tal, né? Mas é bom, isso é muito bom, eu confio muito. Claro que eu sei o que é o judiciário, gente, eu sei demais o que é o judiciário, né? Todos nós sabemos. Mas, nesse momento, é um instrumento importante na defesa da democracia e na punição dos que atentaram contra a democracia. Como diria como se diz por aí, né, um grande dia, um fato alvissareiro, essa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Pois é. Antes de a gente terminar a live, mais duas notícias, 2 break news aqui. Eu até pedi para o Guilherme... Hoje está que nem aquele menino que antigamente saía com o jornal na rua, extra. Né? Hoje tá... O jornal é o gazeteiro, né, Henrique? O Miguel hoje é o gazeteiro. O Brasil é só se dar uma olhadinha, como quem não quer nada, dá uma olhadinha, já vem notícia explodindo na sua cara, né? Um lugar bom de notícia. Coloca aí, por favor. Leite indica que pode sair do PSDB e negocia com o PSD. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele indica, embora isso não vai mudar nada no país, né? Sair do PSDB e o PSD. Convenhamos, Miguel, vamos ser sinceros. O PSDB faleceu. Né? Assim, eu acho que hoje ele é o último nome, porque ele é o governador do Rio Grande do Sul, ele é o último nome, que o PSDB virou nada.
Sim, tem uma acho- outra do eu acho que PSDB, só inclusive, aí, resta- coloquei na tela aqui. Essa outra do Eu acho que PSDB. do PSDB só resta aquele governador, Aí, ó. acho que um cara do Mato Grosso, uma coisa assim. Aí, ó. PSDB do Brasil inteiro, como se houvesse PSDB do Brasil inteiro. No Brasil inteiro, o Brasil todo. 3 pessoas do Brasil 3 inteiro pessoas tem. reagiu Não, e olha, Ó, 5 deputados tucanos, adesão de 5 deputados, acho que deve ser a bancada inteira dele já, né? Adesão de 5 deputados mas tucanos. se duvidar, no meio desses aí está o Aécio. E Entendeu? bem capaz. A Raquel Lira já deu linha na pipa, né? Ela já. A Raquel Lira já está no PSD. Já está no PSD. Então, assim, agora vai embora o Leite e acabou. Vai sobrar. Mas eu acho que resta aquele. Do Aécio Neves, né? Que já inventaram anos atrás o Aécio de papelão, lembra que tem aquele Aécio que você tirava foto com ele de papelão? Vai ficar só o papelão. Aécio de papelão. Acabou, vai ficar só o papelão mesmo. Ficou só o papelão, É isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa live. Muito obrigado pela audiência. Inácio, muito bom, muito obrigado. Forte abraço, bom feriado para você. Até a próxima. Muito obrigado, um prazer.